Esse jogo chama The Beginner's Guide, do mesmo criador daquele jogo Stanley Parable, que era bem famoso lá por 2013. Ele dura mais ou menos 1h30, então se você tiver a oportunidade, joga primeiro e depois assiste o vídeo. Mas eu vou tentar uma melhor para não estragar sua experiência. O jogo começa com uma pequena apresentação do Dave, o próprio desenvolvedor. Ele nos diz que vai nos contar sobre uma série de eventos que aconteceram entre 2008 e 2011, e que vai fazer isso mostrando os jogos desenvolvidos por um amigo dele chamado Koda. Já fica evidente logo de cara que estamos tratando de uma narrativa bem meta, um jogo falando sobre jogos e as pessoas que os desenvolvem. Esse tipo de coisa já é bem esperado vindo do Dave, ainda mais para quem jogou Stanley Parable, que é um jogo extremamente metalinguístico que usa de um tom bastante sarcástico e autoconsciente para falar sobre jogos e como nos relacionamos com eles, através de um narrador que conta uma história que podemos obedecer ou desobedecer o quanto quisermos, o que abre margem para uma enorme quantidade de variações no roteiro, interações com o narrador e finais diferentes. Em The Beginner's Guide, por outro lado, temos uma história muito mais pessoal e sentimental. Não há um comentário irônico ou uma intenção humorística, mas sim uma investigação sobre como a produção criativa do Koda reflete os principais períodos na vida do mesmo. Como cada uma de suas criações expressa um momento, como aquilo eterniza uma sensação e dá a ela um corpo. Primeiro somos convidados a conhecer a primeira criação do Koda, um mapa de Counter-Strike que parte de uma estética de deserto que não desvia muito do padrão dos mapas Dust do CS, mas que tem caixas flutuantes no meio do nada. David diz: "É como um lembrete de que esse videogame foi criado por uma pessoa real. E isso meio que te faz pensar, o que estava passando pela cabeça dele enquanto construía isso? É isso que eu gosto em todos os jogos do Koda. Quer dizer, não que todos sejam fascinantes como jogos, mas todos nos dão acesso ao seu criador. Eu quero que a gente veja além dos jogos em si. Quero conhecer quem essa pessoa realmente é. E é exatamente isso que vamos fazer aqui." Pouco a pouco vamos entendendo essa pessoa, que é impressionantemente real, dado que tudo nos leva a crer que se trata de um personagem fictício. Ele nunca publicava esses jogos na internet, fazia tudo para si mesmo, contribuindo com essa imagem de um recluso solitário, que fazia jogo atrás de jogo sem nenhum interesse em ser visto por ninguém. Eu não vou comentar sobre cada um dos jogos que ele fez nesse vídeo, mas eu quero citar alguns exemplos para mostrar como o jogo executa a ideia de representar esse indivíduo através das suas criações. Nesse aqui temos uma escada enorme que leva até uma porta fechada. Lá pela metade do caminho, somos desacelerados até um ponto em que chegar até a porta parece impossível, e bem nesse momento ela se abre. Dave então nos oferece uma ajuda, e nos permite voltarmos à velocidade normal. E ao entrarmos pela porta, temos uma sala bem aconchegante, cheia de ideias para jogos. David diz que Koda frequentemente dizia que não se importava em ser visto como frio e distante, porque sabia que lá no fundo era uma pessoa bem amigável, mesmo que o caminho até lá seja demorado. Nesse outro jogo, Dave comenta que Koda ficou bastante obcecado com esse poste de luz colocado ao final da fase, e que começou a usar esse poste em vários jogos que vieram depois. Ele diz que até agora os jogos do Koda foram ideias bem abstratas e desconexas, e que na interpretação dele essa lâmpada representa um objetivo, um destino, já que a partir daqui os jogos começam a ser bem mais coesos. Por mais que a técnica de Koda evolua a cada novo jogo, eles ficam cada vez mais sombrios, e que, pelo que Dave relata sobre seu antigo amigo, isso parece retratar uma decadência no estado mental do mesmo, cada vez mais isolado e depressivo. Essa é Lisa Gerardini, a pessoa supostamente retratada no quadro Mona Lisa. É dessa forma que nos lembramos dela, mas ela já não está naquela posição há centenas de anos. A essa altura, seu cadáver já foi certamente decomposto, putrefato e esqueletizado, mas durante o período de tempo em que olharmos para o quadro, ela estará sorrindo. A obra de arte é independente do autor, independente do que ela mesma retrata. Lisa já deixou de posar daquela maneira. Seu corpo já não existe mais. O cenário ao fundo, se é que representa algo em particular, hoje em dia se encontra inteiramente mudado. Tudo que está representado já se transformou até a irreconhecibilidade. O autor e a retratada já morreram há muito tempo. A obra de arte é um bloco de sensações, um bloco de afetos e perceptos. Ela se conserva e existe puramente em si. Ela fica de pé sozinha, e eterniza o que o artista extrai do caos de forma independente do que é representado. Se torna um monumento, um manifesto do artista que cristaliza suas sensações, afetos e perceptos para a eternidade. Mas tudo isso só resiste enquanto aquele material perdurar. Confiamos nos nossos HDs para armazenar todas aquelas coisas que não são tão importantes, mas nada impede que um dia o componente pare de funcionar e que tudo aquilo seja perdido.
E pior ainda, confiamos em serviços como lojas digitais e streaming para acessar os conteúdos que desejamos. Nos acostumamos tanto com essas ideias que fomos levados a crer que possuímos essas mídias. Estamos sob a ilusão de que elas serão nossas enquanto o material perdurar. Mas nos últimos anos, vem se tornando cada vez mais claro que na verdade não possuímos nada. No ano passado, foi lançado um estudo mostrando que 87% dos jogos clássicos estão completamente indisponíveis. Uma estatística dessas seria um tanto mais compreensível em um contexto onde a preservação se dê por milhares de anos, como vários manuscritos que foram perdidos no tempo, mas que sabemos que existem por fontes secundárias. Mas estamos falando aqui de arquivos de menos de 40 anos, que às vezes pesavam alguns megabytes ou até kilobytes, e a gente só não consegue mais acessar porque não era lucrativo para os detentores dos direitos de publicação manter o material de pé. A loja digital do Nintendo 3DS já não funciona mais, e ano passado a loja do Xbox 360 também fechou. A Ubisoft decidiu acabar com a existência do jogo The Crew, e você não pode mais jogá-lo mesmo que tenha o jogo comprado. Filmes e séries são removidos de serviços de streaming o tempo todo. Tudo isso é prova concreta de que quem decide o quanto essas obras vão durar não é só a entropia dos discos rígidos, mas também as empresas que detêm os direitos de publicação. E isso é um alerta de emergência mais que claro sobre a importância da preservação da arte digital. A emulação se mostra mais do que uma maneira alternativa de jogar jogos indisponíveis para PC, e a pirataria se mostra mais do que uma maneira de ter acesso a obras de arte sem pagar. O trabalho de preservação da arte no mundo digital, querendo ou não, está nas nossas mãos. E eu não sei se nossa vontade é o bastante. O Internet Archive, que há mais de 25 anos armazena uma infinidade de mídias digitais, como softwares, livros, música e até mesmo capturas de websites em dados momentos no tempo, através da Wayback Machine, está frequentemente sofrendo vários processos de grandes empresas, sempre à beira da extinção. Não dá nem para estimar o tamanho da perda que isso seria. A quantidade de história digital que pode sumir a qualquer momento. São mais de 860 milhões de páginas da web, 5 milhões de imagens, 42 milhões de materiais impressos e 13 milhões de vídeos. Saber que uma empresa pode acabar com tudo isso, esse pedaço monolítico de história e informação, deixa mais que claro que não há nenhum compromisso com a preservação da arte, pelo menos não por parte de quem a publica. Legal que saia um remake do Silent Hill 2, mas e se eu quiser jogar o original? Por acaso ele perdeu seu valor no momento em que saiu uma versão mais nova? Se não fosse pela emulação, eu simplesmente não teria como jogar essa obra, porque não há nenhum esforço da Konami em mantê-la viva, em fazê-la perdurar. Se quisermos que a arte seja eterna na era digital, infelizmente precisamos defender sua eternidade com nossos próprios recursos. O que Coda estava fazendo ali é o que todo artista faz. Cada jogo foi um processo de extrair do infinito um bloco de sensações, e eternizar em cada uma daquelas experiências um manifesto do que ele sentiu, cristalizando vários momentos da sua vida. Mas tem um porém, e para falar sobre isso eu vou precisar entrar em spoilers sobre o final do jogo. Esse é o último jogo desenvolvido por Coda, chamado A Torre. Tem um labirinto com paredes invisíveis, e toda vez que você toca nelas, o jogo te pune com um som horrível e uma luz cegante. Fica muito claro que a experiência é para ser miserável para o jogador. Porém, Dave é basicamente onipotente e cria uma ponte para atravessarmos sem nenhum problema. Daí tem essa escada gigantesca até o topo, e depois tem um código que precisamos acertar aleatoriamente, sem nenhuma dica. A esse ponto, está mais que claro que o jogo nos odeia por tentarmos invadi-lo, mas mesmo assim Dave nos dá o código certo. Depois tem essa porta que só dá para abrir pelo outro lado, e mais uma vez somos ajudados. Por fim, ouvimos finalmente o lado de Coda, e a mensagem não poderia ser mais clara. Caro Dave, obrigado pelo seu interesse nos meus jogos. Preciso pedir que você não fale mais comigo. Às vezes eu me pergunto se você acredita que eu faço esses jogos para você. Você invadiu tanto meu espaço pessoal que é possível que eu tenha começado a plantar soluções no meu trabalho, escondidas entre os jogos. Se houvesse uma resposta, um significado, isso o deixaria mais feliz? Você pararia de pegar meus jogos e mostrá-los para as pessoas contra a minha vontade? De dar algo que não é seu? De violar a única barreira que me mantém seguro? Você pararia de modificar meus jogos? De adicionar postes de luz a eles? Você simplesmente os deixaria ser o que são? Quando estou perto de você, eu me sinto fisicamente mal. Você precisa desesperadamente de algo que eu não posso te dar. Eu literalmente não tenho isso. Lutar para criar novas ideias não é o que está me deixando deprimido. Momentos de baixa fazem parte do processo. O fato de você pensar que eu estou frustrado ou quebrado diz mais sobre você do que sobre mim.
Sei que isso não faz sentido para você ainda. O que é compreensível, você não é um problema que eu preciso resolver. Mas espero que um dia isso faça sentido, que você encontre paz com essa coisa contra a qual está lutando. E quando você finalmente entender o que eu estou dizendo, não diga nada. Dave não suportava a ideia de que a obra de arte poderia se sustentar por si própria, de que ela poderia falar com as próprias palavras, e se sentiu uma falha por encontrar um trabalho que ele não conseguiu invadir e adulterar para se sentir bem sobre si mesmo. Ele diz que muitas e muitas vezes perguntava qual era o significado, perguntava para o autor como deveria interpretar tudo aquilo, e o tempo todo tentava resolver o trabalho de Koda, ao ponto em que ele queria tornar a obra em algo seu. Ele adicionou os postos de luz porque a vontade de ter algo a dizer era maior do que a vontade de entender a obra. Dave finalmente reconhece tudo isso, e entende que a busca por validação em suas teorias, assim como toda interpretação rígida e impositiva da arte, foi um ato de violência. A obra Fogo Pálido, de Vladimir Nabokov, é um pouco difícil de definir, já que o projeto da obra está na brincadeira que o autor faz com a estrutura da narrativa. O livro se propõe como uma edição crítica a um poema de 999 versos, que dá nome ao livro, escrito por John Shade, um autor fictício. Temos primeiro um prefácio, escrito por Charles Kimball, um crítico literário também fictício, que afirma ter sido grande amigo do autor. Depois temos o poema Fogo Pálido, e após isso, temos mais de 200 páginas de comentários sobre o poema. Mas a sacada aqui é que Kimball não é um crítico genuinamente interessado na obra de Shade como ela é. Ele quer enfiar sua própria história ali, e analisa verso a verso, nem uma dedicação a entender tudo que está presente ali, mas de se infiltrar na obra, dizendo que na verdade tudo é uma referência a Zembla, a cidade natal de Kimball, e que nos rascunhos da obra existiam várias alusões ao rei de Zembla, que foram removidas por culpa da maldita da esposa do Shade. Eu honestamente esperava que o livro teria um tom bem melancólico pelo título, e pelo poema em si, que de fato é um tanto introspectivo e contemplativo, mas acaba sendo uma baita comédia, porque a gente vê que na real tudo nos comentários do crítico é um delírio megalomaníaco, mesmo que ele diga tudo aquilo como se fosse verdade. A gente entende que na verdade a intenção dele é fazer uso da obra para transformá-la em sua, por sentir inveja do autor. Ele não quer preservar ou enriquecer o poema, e sim forçá-lo a ser só seu. A partir do momento em que nos deparamos com uma obra na intenção de fazer com que ela tenha um único significado imutável e objetivo, a arte morre, porque a proibimos de falar. Não é que a gente não possa, por exemplo, utilizar uma obra de arte para falar sobre alguma ideia, afinal é isso que eu estou fazendo agora. Mas se eu, como sujeito, interagir com a arte alheia exclusivamente para me ver espelhado ali, eu estou impedindo que a obra seja um sujeito por si mesma, e a despindo do seu potencial de me afetar. Tanto Dave quanto Kimball quiseram tanto utilizar a arte alheia para se promoverem, que os artistas em si acabaram sendo silenciados. Nós não suportamos a ideia de não entender uma obra. Aquilo é tão danoso para o nosso ego que às vezes preferimos invadir aquele bloco de sensações com nossos próprios preceitos e estruturas, de forma a reduzir o valor da obra a ser nada mais do que uma repetição das nossas estruturas favoritas, impedindo-a de se sustentar por si mesma. Seja em busca de padrões de narrativa, como a jornada do herói, seja em uma análise marxista, interpretando tudo com analogia da luta de classes, uma leitura freudiana, interpretando os personagens como édipos sexualmente reprimidos, uma análise junguiana, interpretando através de arquétipos, e mais seja lá quantas narrativas externas podemos querer impor sobre uma obra de arte, negando-a de sua temporalidade, para inseri-la forçadamente nos moldes que desejamos. Assim, ela é empobrecida. Negamos o potencial da arte como força que nos transforma e a reduzimos a algo que não vai nada além dos nossos próprios limites. Novamente, mostrar como podemos utilizar uma obra de arte para pensar uma ideia não é problema algum. O problema é quando nos aproximamos da obra na intenção de aplicar nossos preceitos favoritos, e não para ouvir o que aquele humano tem a nos dizer. Talvez o que ele diga ressoe com alguma coisa que a gente sabe, e um bom crítico pode ter muito conteúdo que nos ajude a aprofundar nossa visão de mundo a partir da obra, oferecendo novas formas de ver não só a arte, mas a realidade que a envolve. Diversos filósofos, por exemplo, utilizam de obras de arte para pautar debates sobre conceitos, como o ensaio Isso Não É um Cachimbo, de Michel Foucault, ou o livro Simulacros e Simulação, de Jean Baudrillard, que começa falando sobre um conto de Jorge Luis Borges, que trata de um mapa perfeito em escala real de um reino, tão detalhado que ele acaba cobrindo o que ele era suposto a representar. E o filósofo usa isso para pautar o conceito de hiperrealidade,
que só talvez eu esteja introduzindo aqui para falar sobre em um próximo vídeo. É por isso que nossa tendência de analisar obras com nossos próprios objetivos em mente é tão violenta. Dave entendeu que a preservação material da arte do amigo era algo muito importante, e por esse lado não foi mal intencionado em criar essa coletânea, já que o próprio Koda não fazia questão alguma de fazer o material perdurar. Mas o que Dave falhou em entender, no momento em que adicionou os postes de luz para construir uma narrativa coerente, é que a preservação da arte não se dá como pronta quando mantemos os arquivos vivos, e que para mantermos uma obra verdadeiramente viva para além da sua existência material, é necessário permiti-la falar por si mesma, valorizar a própria experiência, sem forçá-la a ser o que queremos que ela seja. Oi, desculpa pela demora mais uma vez. Eu fiquei 3 meses em outro país fazendo um projeto de pesquisa para a faculdade. Longa história, mas resumidamente é por isso que eu fiquei tanto tempo sem fazer vídeo. E também porque a rotina está um tanto complicada ultimamente. Bom, se você gostou desse vídeo, vai ajudar bastante se você puder deixar um like e se inscrever. Eu vou deixar na descrição alguns trabalhos que inspiraram esse vídeo, que serviram de base para algumas discussões que eu pautei aqui, sendo principalmente contra a interpretação da escritora Susan Sontag e O que é a filosofia, de Gilles Deleuze e Félix Guattari, que não são novos por aqui. Além disso, tem um link para o meu pequeno texto Memórias Digitais e Espíritos do Tempo, que tem algumas coisas em comum com esse vídeo. E outro link para você comprar o The Beginner's Guide, que está custando um pouco mais de R$ 16 no momento de gravação. Então aproveita. O Fogo Pálido é um tanto difícil de encontrar, mas eu recomendo que você dê uma olhada no estante virtual, que foi lá que eu encontrei a minha edição. E é até chato de achar PDF dele, então boa sorte quando for procurar. Bom, é isso. Obrigado aí por ouvir tudo que eu tinha a falar e até a próxima.